Enchentes repentinas, ondas de calor, secas, incêndios, geleiras que se desprendem e não há mais volta. Milhares de espécies em extinção. O planeta não para de nos enviar sinais, mas obviamente não estamos entendendo a mensagem. Eu sou a Priscila e quero entender o que está acontecendo com a crise climática e ambiental e principalmente o que podemos fazer para combatê-la. Sejam bem-vindos a O que você faz importa, um podcast produzido pela National Geographic e Rádio Disney. No episódio de hoje, água. Oi, pessoal! Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que não tem como fugir. Ele tá na nossa cara todo dia, o tempo todo, às vezes até de um jeito que não deveria. Tô falando, sabe do quê? Da água. Por exemplo, de manhã eu tava ali tomando meu banho e comecei a reparar na quantidade de água que escorria pelo ralo enquanto eu cantava feliz da vida. Eram litros e litros. E quando a gente vai lavar louça? Louça é aquela coisa, né? Sempre aparece mais. É prato, copo, talher, potes de plástico, ou seja, até para reaproveitar o que poderia ser lixo, a gente usa água. Daí a gente ainda rega as plantas, é roupa para lavar. Chega, vou dar um rolê. E aí vem a água. O moço do prédio limpando a calçada com aquele jato VAP, sei lá o quê. Andando mais um pouquinho, lava rápido. E a gente vê prédios em obras com aqueles caminhões que preparam o concreto. E aquela água escorrendo pela rua. Com tanto desperdício, adivinha? Eu tenho uma boa e uma má notícia. Mentira, é só uma notícia mesmo, infelizmente. Até 2030, pode ser que bilhões de pessoas não tenham mais acesso ao fornecimento de água potável. Imagine só que loucura! E a chance disso não acontecer é aumentar nossa capacidade de abastecimento de água 4 vezes mais. Quer dizer que a água potável pode acabar? Eu também não sei. Mas vamos falar com quem sabe? A Paulina. E aí, Paulina, conta pra gente o que tá acontecendo com a água. É verdade que ela pode acabar? Fala, Pri! Infelizmente, a resposta é sim. Na verdade, não é preciso nem esperar até 2030. Hoje, cerca de 3 bilhões de pessoas enfrentam algum tipo de problema relacionado com a água. Gente, 3 bilhões de pessoas é muita gente. Como assim? Tipo, isso tá rolando agora? Se for ver, já é quase 2022, quer dizer. 2030 tá aí. É uma loucura. Pois é uma loucura. Nos últimos anos até que teve avanços no assunto, mas claro, não foram suficientes. Se tendências de seca continuarem, até 2030 a gente vai ter, por exemplo, 1 bilhão e 600 mil pessoas sem acesso à água potável em suas casas. Olha, de todos os problemas da crise climática, o da água talvez seja o mais complexo, o mais grave e o que está mais relacionado com todas as outras questões. Claro, sem água não há vida. Chega a ser até ridículo, né? Ver que num planeta que é formado quase todo de água, ela esteja quase faltando. Isso porque, pelo que eu me lembro das aulas de ciências, a água se renova, né? Com aquele negócio de evaporar e voltar como chuva. Vamos fazer então uma chamada de vídeo, porque, olha, agora eu tenho milhões de perguntas pra te fazer. Oi, Pri, e aí? Bom, você tá certa, a água cobre 70% da superfície do planeta, mas só temos acesso a uma porcentagem muito pequena pro nosso consumo, é 0,007%. O quê? Que mixaria, você tem certeza? Olha só, 97% dessa água é salgada, então apenas os 3% que sobraram são de água doce. Mas dessa quantidade, a maioria se encontra nos polos e nas geleiras. Ou seja, é água congelada. Apenas 1% de toda a água é acessível na superfície. Aí tem lagos, lagoas, os rios. Outra parte está em aquífero, que é a água subterrânea. Também existe água na umidade do solo. E como está presente em todos os seus estados físicos, a gente também pode encontrar como vapor d'água. Bem, também tá na gente, em todos os seres vivos. Não é muito louco pensar nessa conexão? Lembrar que os seres humanos têm quase a mesma proporção de água que o planeta. Tá certo isso? Somos mais ou menos 70% de água, igualzinho o planeta Terra. Tá, mas se eu tô entendendo, a verdade é que pra gente usar mesmo, tem pouquíssima água no planeta. Ela foi diminuindo, é isso? Na verdade, a quantidade de água sempre foi a mesma há milhões de anos. É mesmo? Ou seja, o mundo então nunca precisou criar mais água, né? Aquilo que a gente ouve por aí de nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, procede. Isso aí. Se o equilíbrio for mantido, é assim mesmo. O problema é que a população mundial está aumentando e a gente precisa cada vez mais água. E em vez da gente cuidar da água, a gente está poluindo, desperdiçando e usando com uma intensidade que não permite
que as fontes de água potável se renovem. Vamos pensar que a água funciona em ciclos. A gente está sempre usando a mesma água que passa de um lugar para o outro, muda de estado, é purificada e reciclada, mas a gente está quebrando esse ciclo, o que também traz consequências. Por exemplo, o aquecimento global faz com que as geleiras derretam e os níveis do oceano aumentem. Assim, o mar se mistura com a água doce de alguns rios. Um verdadeiro tsunami de más notícias. Bom, já que você falou em tsunami, sabia que 90% dos desastres naturais têm a ver com a água? Muitos deles são intensificados justamente pela crise climática e ambiental, o que, por sua vez, intensificam a escassez de água. Por exemplo, secas extremas e as inundações podem contaminar os lençóis freáticos, que é onde a água também se acumula. Isso aqui tá parecendo mais um filme de ficção científica do que uma chamada de vídeo. É bem isso mesmo, né? Um montão de filmes de catástrofe usam a ideia de que a água chegou ao fim. Daí tem aquelas cenas de guerras por água. Eu já li também que a água vai valer mais do que o petróleo em algum tempo. Mas não tá longe não, né? Aqui mesmo a gente já tá vendo direto falar sobre a falta de água. Outro dia eu vi que lá no Cabo já tiveram que criar o dia zero. Quando faltava um pouco para acabar de vez, né, a água lá, eles marcavam um dia em que a cidade cortaria totalmente o abastecimento de água. E cortavam mesmo a água da cidade o dia todo. Como chegou a esse ponto, né? Imagina passar por isso aqui. Já pensou que terrível? Teve uma seca histórica, dessas que a gente tá vendo aí nas últimas décadas. Isso, combinado com um grande aumento na demanda por água na cidade, acabou deixando uma única saída: a redução drástica do consumo. A boa notícia é que o consumo realmente foi diminuído, evitando que se tornasse a primeira grande cidade a ficar sem água. Bom, pelo menos serviu para o povo se conscientizar, né? Pri, é fundamental que todos se conscientizem, prestar atenção no consumo, mas também a gente precisa entender que a água está de alguma maneira em quase tudo que a gente faz ou consome. Por exemplo, 70% da água doce é usada na agricultura. A gente tem que se ligar, né? Não é difícil imaginar isso, vai. Para fazer um hambúrguer, por exemplo, precisa de carne. O gado bebe água e se alimenta do pasto que precisa ser irrigado. Aí vem a alface, a cebola, o tomate, que também precisam de irrigação e por aí vai. É água pra caramba. Mas tem outra coisa aí que a gente usa muito e que precisa também de água para ser produzido e a gente nem se liga, né não? Tem sim, Pri. A indústria da moda, por exemplo, utiliza muita água. Imagina que para a produção de 1 quilo de algodão são necessários, no mínimo, 2.000 litros de água. E para uma calça jeans, entre 9 e 11 mil litros para ser fabricada. Nossa! Vixe, então com esse lookinho básico que eu tô aqui hoje em casa, de quanta água será que precisa? Eu já vou me pegar aqui fazendo as contas para cada peça de roupa. Bom, já que você tocou no assunto, assim como existe uma pegada de carbono para medir as emissões de poluentes gerados pela produção de qualquer coisa, também existe a pegada hídrica. Aliás, você sabia que para construir uma casa de 100 metros quadrados gasta cerca de 70 mil litros de água? Eita, atrás de vixe mesmo, viu? Imagina o gasto com esse monte de empreendimentos, um maior que o outro, que são construídos todos os dias em uma cidade. Olha, melhor a gente dar aquela repassada em tudo que falamos até agora antes que a gente se afogue em tanta informação. 40% da população mundial enfrentam problemas de acesso à água potável. A água fica poluída, é desperdiçada e usada além da capacidade da Terra. Se continuarmos assim, em menos de 10 anos, muito mais pessoas ficarão sem água limpa indefinidamente. Inundações, secas, perda de geleiras, quase todos os desastres naturais têm a ver com a escassez de água, né? Pauli, a verdade é que a água é a origem da vida, né? E tá em tudo que fazemos, mas até agora a gente só deu uma notícia, né? Ainda tem jeito aí? Ou o negócio já tá se preparando pro pior? Conta aí pra gente. Felizmente, muitas pessoas em diferentes lugares estão tentando descobrir uma forma de reduzir o consumo de água, dar acesso, limpar e aproveitar melhor a água produzida pelo planeta. Pri, acho que é o momento de convidar a Ana Luísa Bezerra. É uma jovem cientista. Desde os 15 anos, começou a desenvolver uma tecnologia para tratar a água de zonas rurais no Brasil usando luz do sol, o Aqualuz. Essa é a única tecnologia para tratar água de cisterna usando a luz do sol no mundo. Aos 17 anos, a Ana fundou a startup Safe Sustainable Development and Water for All para desenvolver tecnologias que tornassem o acesso à água e saneamento um direito universal. Aos 18, foi a brasileira mais jovem formada em lideranças de novos empreendimentos pelo MIT.
e é a única brasileira premiada pelos Jovens Campeões da Terra da ONU, principal premiação para jovens. Tá bom pra você? Nossa, eu com essa idade ainda tava pensando só em baladas. Obrigada, viu, por nos atender. E na sua opinião, por que a água é uma das questões mais importantes na crise climática e ambiental e ecológica? Olha, Priscila, quando a gente fala sobre água na crise climática, a gente pensa logo em derretimento de geleira, pensamos em inundações de regiões que não era para chover tanto, outras com falta de chuva em regiões que já chovem pouco, como o sertão brasileiro, onde a gente tanto atua como o STW. E também precisamos falar, de segurança hídrica, segurança alimentar, falta de saneamento básico, como esses aspectos que impactam principalmente as pessoas que estão lá em vulnerabilidade social, elas têm um retorno também para outras questões indiretas climáticas. A gente sabe que vai ter um impacto gigante na saúde pela falta de acesso de um recurso tratado, também por prática de defecação a céu aberto, que ainda é muito comum. Só no Brasil a gente tem 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico e 35 milhões sem acesso à água. E com tantos problemas em relação à água, quais você acha que são as questões mais importantes e em quais soluções devemos nos concentrar? Olha, não querendo puxar a sardinha para o lado da STW, mas a gente considera que o problema mais importante é o de segurança hídrica, é de atender as pessoas que estão negligenciadas há tanto tempo com a falta desse recurso que é um direito humano. Então a gente precisa muito ter várias soluções, porque esse é um problema que, apesar de parecer simples, ele é muito complexo. Existem diversas realidades. A mesma solução que a gente aplica hoje lá no sertão, para famílias que têm acesso à cisterna com água de chuva, não é a mesma que a gente aplica para famílias que têm acesso à água salobra ainda no sertão. Se a gente for para o norte do Brasil, que tem aí uma quantidade de chuvas imensas, então já não é a realidade para o Aqualuz e a outra tecnologia que a gente tem, o Aquasalina. É uma realidade para uma tecnologia que vai precisar tratar uma água que já está altamente disponível, água doce, mas também altamente contaminada. Então, enfim, temos várias soluções e precisamos de muito investimento para que os jovens cientistas, as empresas, as startups possam trabalhar e resolver de forma bem completa. Conta então pra gente agora um pouquinho do seu projeto, Safe Drinking Water for All. Como é que ele funciona, hein? Para quais pessoas ele é mais importante? A STW, ela trabalha com saneamento rural. Então, hoje a gente tem 5 tecnologias no portfólio, mas como você já conhece um pouco da minha história, começou tudo com a Aqualuz, que é a tecnologia principal da STW, que faz tratamento de água usando apenas a luz do sol. Mas hoje, como eu testei, o Aquasalina, o Sano Seco, o Sano Plant, são algumas outras tecnologias que a gente terminou desenvolvendo, identificando diferentes problemáticas que as famílias nas zonas rurais do semiárido enfrentam em relação ao saneamento. E quem nos ajuda a financiar esses projetos são grandes empresas que atuam nessas regiões, como parques eólicos, parques de energia solar, e também que o público, as pessoas possam contribuir de alguma forma, A gente quer desenvolver algumas soluções que possam ser atendidas por essas pessoas, também para quem quiser doar, para que outras famílias possam ter acesso ao Aqualuz ou outras tecnologias nossas, também é super viável. É só pesquisar sobre STW for All no Instagram, nas redes sociais, no nosso site também, que aí vai ser um prazer poder receber contatos de pessoas interessadas em ajudar. Para finalizar, conta aí pra gente que, de repente, eu e os meus amigos que estão nos ouvindo agora, podemos fazer para ajudar na solução. Olha, para ajudar existem diversas formas, não vou tentar resumir aqui. Diria que a principal forma é identificar o que é que você gosta de fazer, que pode ter um alto impacto social. Não necessariamente sobre água, Existem tantos problemas aqui no Brasil que não falta problema. Então, acha uma coisa que você gosta e parte para ação. Hoje a principal questão é que muitas pessoas ficam só na imaginação, o que é que eu posso fazer, eu quero fazer tal coisa, e não começa. Então comece pequeno, faça parte de redes de apoio, tem várias organizações que fazem trabalhos incríveis, então tenta contribuir ou financeiramente ou com tempo. Hoje tempo é a moeda mais valiosa que temos, porque não dá para recuperar. Então, por isso que quanto mais pessoas puderem contribuir com o que puderem, seria essencial. Muito obrigada, viu, Ana? E tomara, que as ideias para garantir o acesso universal à água potável sejam colocadas em todos os lugares possíveis. Cora Pauli, a gente já falou aqui que tem muita água,
A gente vai ali na praia, tem aquele mundão de água salgada, mas de repente aí não dá pra tirar o sal da água do mar pra gente usar? Já pensaram nisso aí, de repente? Não só dá, como já é feito, Pri. Hoje em dia, entre 1 e 3% da água consumida em todo o mundo é proveniente de usinas de dessalinização. Mas seu custo é muito alto. Então, para falar a verdade, não é uma solução em grande escala. Além disso, uma quantidade desproporcional de energia é utilizada no processo e quase sempre de fontes poluentes. Nesse sentido, existem projetos muito interessantes de captação de água da atmosfera. Eles usam a energia de forma mais eficiente e podem funcionar em qualquer condição e clima. É tipo tirar água do ar? Pois é, existem coletores de névoa em forma de harpa para imitar o sistema de captação de algumas árvores. E também existem máquinas para coletar a água da atmosfera e condensar com trocadores de calor. Outra coisa muito pesquisada são os vasos sanitários. Existe até um concurso para escolher a melhor invenção. Tipo, existem vasos que transformam dejetos humanos em pó e água doce não potável, mas reutilizável. E tem outros que até geram energia e convertem resíduos sólidos em material de construção. Então, viva, né, a ciência e essas pessoas que estão se empenhando para encontrar uma solução. É muito importante, né? Uma verdadeira corrida contra o tempo. É, gente, tem que dar valor à água, viu? A gente acaba se acostumando mal, achando que é fácil, ainda mais aqui no Brasil, com esse monte de rios gigantes, né? Mas não é bem assim, não. Cada um tem que contribuir com sua gotinha d'água. Ficar de olho já, né, na nossa casa, que é lá que a gente manda. Então, não custa prestar atenção na quantidade de água que flui durante as tarefas domésticas, como lavar as roupas, a louça, regar as plantas, tomar o banho. Isso mesmo! Além disso, prestar atenção aos desperdícios e consertar vazamentos também ajuda bastante. E como a água tá em tudo, não custa lembrar que até a nossa dieta ou a quantidade de produtos que compramos vão deixar uma pegada. Ah, Pri, mais dados para a sua calculadora diária. Um banho consome 15 litros de água por minuto. Então, se a sua cantoria aí debaixo do chuveiro não for tão longa, você gasta muito menos água do que em uma banheira cheia. Você pode cantar só músicas punk, que duram 2 minutos, tá? Boa dica! Um funkzinho também é curtinho, né? A gente só canta o refrão, daí a gente poupa a água e os ouvidos da família, né? Valeu, viu, Paulina? Foi um prazer te conhecer e aprender com você mais uma vez. No final, nosso papo me trouxe até uma onda de esperança, viu? E, gente, estamos enfrentando um dos maiores desafios valendo o nosso futuro e do nosso planeta. A ameaça das mudanças climáticas, infelizmente, só aumenta. O tempo está se esgotando e se não tomarmos alguma atitude, grande ou pequena, coletivas ou individuais, pode ser que fique tarde demais. Portanto, o primeiro passo é nos conscientizar, procurar saber mais, nos informar. O caminho da mudança já começou. Pelo menos para mim aqui já começou, viu? E agora eu sei que cada um de nós pode fazer muito. Principalmente se muitos de nós entrarmos em ação já. Agora sim, estou desligando e desconectando tudo aqui até o nosso próximo encontro. Porque o que fazemos, por menor que seja, importa. Apresentamos O Que Você Faz Importa, o podcast produzido pela National Geographic e apresentado pela Rádio Disney.